Olá, meu nome é Raul Coimbra e hoje eu vou conversar com vocês sobre alguns avanços importantes na cirurgia do trauma no ano de 2021. Eu não tenho nenhum conflito de interesses e eu vou começar a discutir com vocês um aspecto muito importante que se refere à coagulopatia pós-traumática. Até alguns anos, acreditávamos que a tríade letal caracterizada por acidose, hipotermia e coagulopatia que ocorria em função da perda sanguínea significativa após um traumatismo, levava a esse ciclo vicioso que culminava com a morte do doente ou o desenvolvimento de falência orgânica em função de uma quantidade excessiva de infusão de cristalóides e sangue para tratar o estado de choque. Entretanto, a coagulopatia induzida pelo trauma tem uma fisiopatologia muito mais complexa. E hoje nós já sabemos que vários fatores estão envolvidos no desenvolvimento da coagulopatia pós-traumática. Não só a hemorragia, mas também o trauma tecidual leva à coagulopatia e ao desenvolvimento de falência orgânica. E múltiplos aspectos relacionados à fisiopatologia são importantes destacar. A ativação da proteína C, a desativação dos fatores 5 e 8, a degradação do glicocálix, que aumenta a permeabilidade do endotélio vascular, a depressão do fibrinogênio, a disfunção plaquetária, a fibrinólise desregulada, combinando com a disseminação intravascular disseminada. O que nós temos nesta complexa fisiopatologia e que nós sabemos que deveria ser adicionado a esse slide é realmente o impacto da lesão tecidual. E aqui nós vemos nesse diagrama que a ativação endotelial, a coagulação, o consumo dos fatores de coagulação, o consumo e a depressão do fibrinogênio são todos importantes para levar à redução da formação do coágulo e ao sangramento, associados à disfunção plaquetária. É importante ressaltar que alguns indivíduos traumatizados têm um fenótipo de hipercoagulabilidade, em função de outros aspectos da fisiopatologia da coagulação, enquanto que a maioria tem um fenótipo de hipocoagulabilidade, como demonstrado neste diagrama. Então, na verdade, a coagulopatia induzida pelo trauma, que é um dos fatores mais importantes na determinação da morte do doente traumatizado, depende de um balanço entre a formação do coágulo e a degradação do coágulo. Obviamente que a degradação do coágulo depende de fatores regulatórios na cascata da coagulação e a formação do coágulo depende de uma série de pré-requisitos para que se forme um coágulo forte e aderente. Se a formação do coágulo estiver prejudicada ou a regulação da degradação do coágulo estiver afetada, nós vamos ter problemas da coagulação, levando à persistência do sangramento. Então, do ponto de vista de degradação do coágulo, quando esse processo é desregulado, nós chamamos isso de hiperfibrinólise, então uma quebra aumentada do coágulo. E obviamente que no lado da formação do coágulo nós temos que ter função plaquetária adequada, nós temos que ter a quantidade de trombina, de fibrinogênio adequada para a formação da trombina e temos que ter os sistemas funcionando adequadamente para que ocorra o crosslink com a fibrina. Então, este balanço entre a formação do coágulo e a degradação do coágulo é o que vai determinar a coagulopatia induzida pelo trauma. Mas a questão realmente é como corrigir a coagulopatia induzida pelo trauma. Ao mesmo tempo, ou imediatamente após a cirurgia para parar o sangramento. Então, na verdade, a gente opera a maioria desses doentes para parar o sangramento, mas eles ainda têm a coagulopatia. Então, como que nós vamos corrigir essa coagulopatia? Existem várias maneiras. Uma delas é a que nós chamamos da reanimação volêmica empírica, que é aquela que se baseia na razão entre uma unidade de concentrado de hemácias, uma unidade de plasma e uma unidade de plaquetas. Então, 1 to 1 to 1. Ou
uma unidade de concentrado de hemácias para uma unidade de plasma para 2 unidades de plaquetas. O 1 para 1 para 2. Então, existem várias maneiras de se utilizar esses volumes, mas, na verdade, o conceito básico é que se o doente perde sangue, ele deveria estar recebendo sangue. E nestas proporções de 1 para 1 para 1. O problema é que quando a gente fraciona o sangue total no banco de sangue, após o sangue ser doado, nós dividimos o sangue em concentrado de hemácias, em plasma e em plaquetas. O problema é que, tentando reconstituir o sangue total, colocando esses componentes todos juntos, nós não obtemos o sangue total. E isso é importante, e foi mostrado já nesse conflito militar das últimas décadas no Iraque e no Afeganistão, que a recomposição do sangue total não tem o mesmo valor do sangue total. Na verdade, o sangue total, 500 ml de sangue total, tem um hematócrito que varia de 38% a 50%, tem 150 mil a 400 mil plaquetas e tem 100% dos fatores de coagulação. Enquanto que a reconstituição do sangue total, colocando os componentes todos juntos, tem um hematócrito de 55, tem muito menos plaquetas e tem menos atividade dos fatores de coagulação. Então, na verdade, não funciona como sangue total. A outra alternativa para tratar a coagulopatia induzida pelo trauma seria aquela que nós chamamos de goal-directed, ou seja, baseados nos fatores, baseados nos dados dos exames laboratoriais, como o tempo de protrombina, o tempo de tromboplastina parcial ativado, o INR, as plaquetas e o fibrinogênio, a gente corrigiria os distúrbios dependendo das alterações nos valores desses exames. O problema é que esses exames levam tempo para serem completados. Então, o doente está perdendo sangue ativamente e você tem o resultado dos exames meia hora ou 40 minutos depois. Aí você vai pedir o sangue ou os derivados do sangue que são necessários para corrigir esses distúrbios. E, portanto, você está sempre atrasado na correção desses fatores. Hoje existe o que nós chamamos de testes viscoelásticos. E esse é realmente o avanço que eu gostaria de comentar com vocês. Um exame chama Rotem, o outro chama TEG, são duas tecnologias bem semelhantes. O nome varia porque são equipamentos produzidos por indústrias diferentes, mas na verdade, eu vou comentar mais sobre o TEG, que é o que eu tenho mais experiência. Na verdade, é um traçado, como vocês veem, nesse formato, e que você coloca uma gota de sangue no aparelho e você começa a ver na tela do computador o traçado. Esse traçado reto aqui, ou seja, o R, diz respeito à atividade dos fatores de coagulação. Depois o traçado se bifurca e neste ângulo que determina a amplitude desses traçados, determina a qualidade do coágulo, ou seja, se os fatores de coagulação e as plaquetas e o fibrinogênio estão funcionando. E a parte final do traçado diz respeito à degradação do coágulo, ou seja, a fibrinólise. Então, dependendo da variação do aspecto dessa curva e das medidas do ângulo, do R, da amplitude máxima e do tempo de fibrinólise, você tem uma avaliação da qualidade do coágulo muito mais fidedigna do que dos antigos exames laboratoriais. Então, aqui estão vários exemplos. Esse daqui é um traçado normal. Esse aqui é um traçado de doentes que estão tomando anticoagulantes ou que têm hemofilia, que tem um déficit de fator de coagulação. Então, vocês veem que o R é muito mais prolongado. Esse aqui é um traçado que mostra que a amplitude está diminuída, provavelmente porque o doente está tomando drogas antiplaquetárias. Aqui está um traçado muito característico em doentes traumatizados, que é da hiperfibrinólise ou a quebra acentuada do coágulo. Então, aquele coágulo que forma imediatamente degradado, levando a esse aspecto do diamante negro. E
Esse último traçado, onde a amplitude máxima é aumentada comparado com o normal, denota hipercoagulabilidade. Então, se você sabe interpretar a aparência desses traçados, você sabe como tratar o doente. Então, aqui está o diagrama, mais uma vez, mostrando o R, a amplitude máxima e a lise do coágulo, os três componentes. Então, se você tem um R aumentado, prolongado, o doente está hipocoagulado. Se você tem um R diminuído, ele está hipercoagulado. Isso depende da geração da trombina. A amplitude máxima, como eu disse, mede a firmeza do coágulo. Se você tem uma diminuição da amplitude, como nesse traçado azul, você tem um doente que está hipocoagulado. E se você tem uma amplitude aumentada, você está hipercoagulado. A amplitude máxima depende não só do fibrinogênio, mas também depende da plaqueta. Então, você pode ter um déficit de fibrinogênio ou um déficit de função plaquetária, levando a uma diminuição da amplitude e, portanto, um estado de hipocoagulação. E aqui na quebra do coágulo, obviamente que isso diz respeito à degradação do coágulo ou à fibrinólise. E existem drogas específicas, como o ácido tranexâmico, para tratar a hiperfibrinólise. Então, em resumo, essa tecnologia moderna facilitou muito a interpretação do que está acontecendo com a coagulação em tempo real. Então, se o R é aumentado, você tem diminuição de fator de coagulação. Se a amplitude está diminuída, você tem ou diminuição do fibrinogênio ou diminuição da atividade plaquetária. E se a lise do coágulo está aumentada, você está diante de um quadro de hiperfibrinólise. Fazendo a tradução destas interpretações para o tratamento, a gente sabe que se a gente tem diminuição de fator de coagulação, a gente tem que dar plasma fresco congelado ou uma droga que se chama concentrado de protrombina ou Prothrombin Complex Concentrate. Se você tem um MA ou uma amplitude diminuída, você tem que ou dar fibrinogênio ou transfundir plaquetas, como mostrado aqui. E se você tem um estado de hiperfibrinólise, você dá o ácido tranexâmico. Então, traduzindo a interpretação do traçado que você obtém para a terapêutica, fica fácil porque você sabe onde está o déficit e você sabe com o que você tem que tratar esse déficit observado. Existem uma série de outros adjuntos para se obter hemostasia. No passado nós usávamos o fator 7 ativado, mas não usamos mais porque os estudos clínicos mostraram que não é efetivo. Eu já comentei do complexo da protrombina, que é dado para aqueles doentes que têm um R aumentado, denotando diminuição de fator de coagulação. E também falei sobre o ácido tranexâmico, que é uma droga utilizada principalmente para tratar a hiperfibrinólise induzida pelo traumatismo. Outras coisas que eu gostaria de mostrar para vocês como avanços é que na medicina nós vivemos em ciclos e coisas que usávamos no passado caíram em desuso e agora voltam a estar em uso clínico. Uma delas é a utilização de sangue total. Então, ao invés de fracionar o sangue em vários componentes e, como eu disse, colocar os componentes de volta juntos não resulta em sangue total, levou aos investigadores a explorar a possibilidade de não fracionar o sangue e infundir sangue total. Então, essa é uma estratégia que está sendo utilizada muito aqui nos Estados Unidos, inclusive no ambiente pré-hospitalar. Outras coisas que são importantes lembrar e que hoje já existe comercialmente disponível o fibrinogênio. Então, naqueles casos onde existe hipofibrinogênemia, caracterizados por uma diminuição da amplitude do coágulo, nós já podemos dar o fibrinogênio diretamente como uma injeção. Hoje já temos o plasma ressecado, que pode ser reconstituído com soro a qualquer momento, que não tem expiração, não tem validade, diferente do plasma fresco congelado,
que tem uma vida média útil de 42 dias e que depois desse período não pode mais ser utilizado, ou de 5 dias, quando ele é descongelado. Então, hoje nós já temos o plasma ressecado, que são pedacinhos de plasma que podem ser reconstituídos com soro fisiológico, que tem a mesma função de repor fatores de coagulação do plasma fresco congelado. Então, esses são avanços na reanimação volêmica, inclusive no ambiente pré-hospitalar. E, na verdade, existem estudos mostrando que a administração de plasma pré-hospitalar melhora a sobrevida comparado com doentes que não receberam plasma no ambiente pré-hospitalar e que chegaram ao hospital já com a coagulopatia pós-traumática instalada. O segundo avanço que eu gostaria de comentar com vocês é o conceito de como estancar a hemorragia no tronco. Obviamente, nas extremidades você tem hemorragia, você faz a compressão local, você usa um torniquete, você usa outras maneiras para estancar a hemorragia. Quando a hemorragia é no tronco, intratorácica ou intraabdominal, não existe a possibilidade de compressão externa. Então se inventou esse balãozinho que se coloca dentro do sistema arterial, na aorta, acima do diafragma, para estancar a hemorragia abaixo do diafragma. Então você pode inflar esse balão acima do diafragma, que nós chamamos de zona 1, para hemorragias abaixo do diafragma. Isso pode também ser utilizado para qualquer paciente em parada cardíaca, como nós fazíamos no passado, uma toracotomia para colocar um clamp na aorta. Hoje a gente não precisa mais fazer esse procedimento extremamente agressivo, porque nós podemos colocar esse balãozinho dentro da aorta, inflar o balão e obter o clampeamento, entre aspas, da aorta da mesma forma. Existe uma contraindicação relativa, para a colocação do balão aqui, se o doente tiver uma lesão vascular acima do local do posicionamento do balão. Uma outra alternativa é colocar o balão, inflar o balão imediatamente acima da bifurcação da aorta. Isso nós chamamos de zona 3 e é muito útil para hemorragias na área pélvica, naqueles doentes com fraturas pélvicas complexas, ou que tem hemorragia nas extremidades de volume alto. Então, inflando o balão acima da bifurcação da aorta, interrompe o fluxo arterial para a pelve e para as extremidades, controlando o sangramento. O princípio é que você obtenha normotensão, pressão arterial normal acima da oclusão, para manter a perfusão coronária e cerebral intacta. E que você tenha hipotensão permissiva, porque você está induzindo a hipotensão, abaixo do balão para controlar a hemorragia. Então, um sistema muito criativo, muito inteligente, que elimina a necessidade de se fazer uma toracotomia para se colocar um clamp na aorta torácica quando o doente tem hemorragia abaixo do diafragma de alto volume. Existem vários catéteres disponíveis no mercado. Nós começamos há vários anos atrás a usar um catéter muito grande, que tinha muitas complicações, porque esses indivíduos estão em vasoconstrição, e para passar esse catéter dentro das artérias, muitas vezes existia lesão do endotélio, perfuração arterial. Hoje nós já temos um catéter de 7 French, que é um catéter da metade do diâmetro daquele catéter que usávamos no passado. Não necessita de fio guia, com um balão que infla o suficiente para estancar a hemorragia abaixo do diafragma e de fácil introdução. E já se está comercializando aqui nos Estados Unidos um catéter menor ainda, 4 French, que pode ser utilizado por uma punção percutânea sem necessidade de se dissecar as artérias a nível da virilha para a introdução do catéter. Então, como vocês veem, a tecnologia vai evoluindo e nós vamos tirando vantagem dessas evoluções tecnológicas para controle do sangramento. Existem uma série de estudos mostrando as vantagens dessa tecnologia, que nós chamamos de REBOA,
Aqui só para mostrar para vocês que quando nós fazíamos a toracotomia ressuscitativa, a mortalidade era extremamente alta, em torno de 60%, e hoje, utilizando o Riboa, a nossa mortalidade é muito mais baixa, significativamente menor do que com a toracotomia. Existem aqui também, naqueles doentes que não necessitavam de massagem cardíaca antes de chegar ao hospital, mas que paravam na frente do médico na sala de emergência, a mortalidade era extremamente alta, enquanto que a sobrevida com o Riboa hoje é de 90%. Então existem várias aplicações do Riboa mostrando superioridade em comparação à toracotomia ressuscitativa ou a toracotomia de reanimação. Então, evolução tecnológica, diminuindo a agressão ao doente podendo controlar a hemorragia de uma maneira muito mais eficaz do que um procedimento cirúrgico agressivo como a toracotomia de reanimação. E existem outras aplicações para o Riboa. Então, nós fomos do trauma para aplicações não traumáticas. Como vocês podem ver aqui, hemorragia pós-parto maciça pode ser tratado com o Riboa, até controlado o sangramento, até que o cirurgião possa ou retirar o útero ou fazer a hemostasia adequada. Existem outras indicações, como a placenta acreta e casos de hemorragia não traumáticas intraabdominais, em patologias tratadas por cirurgiões gerais. E agora utilizando-se também o Riboa para causas não traumáticas de parada cardíaca clínica, se utilizando o Riboa com grandes resultados em relação ao retorno dos sinais vitais após massagem cardíaca. E aqui a gente vê um relato recente do Riboa sendo utilizado até para controlar a hemorragia do trato gastrointestinal alto não relacionada a varizes de esôfago, mostrando que o Riboa é efetivo na melhora do perfil hemodinâmico e na perfusão de pacientes com hemorragia gastrointestinal alta. Então, a expansão da utilização deste avanço tecnológico indo do trauma para situações não traumáticas. E por fim, eu queria mostrar para vocês um avanço tecnológico que é muito comum no Japão, que é a sala de emergência híbrida. Uma sala onde o doente pode ser reanimado, tratado, as fraturas podem ser alinhadas, todo o atendimento do ATLS é feito, mas ao invés de mover esse doente para o tomógrafo ou para a sala de angiografia, esses recursos existem na sala de emergência. Então vocês veem aqui um tomógrafo móvel, um arco em C para execução de angiografia com embolização e, eventualmente, o doente pode ser até operado nessa sala. Os japoneses operam o doente nessa sala de emergência quando o doente tem necessidade de procedimentos cirúrgicos adicionais aos procedimentos de controle de hemorragia por métodos endovasculares e após a avaliação tomográfica. Então, ao invés de mover o doente para esses locais diferentes no hospital, os recursos estão todos concentrados na sala de emergência, fazendo com que o tempo entre a admissão e o controle de sangramento seja muito reduzido, aumentando assim as chances de sobrevida desses doentes gravemente traumatizados que se apresentam em choque hemorrágico. Isso era o que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço a oportunidade de contribuir para o seu evento e espero que vocês tenham aproveitado essa apresentação. Muito obrigado.